e ousadia. Eu quero convidar você a andar num espírito de ousadia, a levantar a sua cabeça, a estufar o peito e caminhar como um guerreiro valente, porque você é filho de Deus Todo-Poderoso. Ele é por você. Quero afirmar aqui com toda clareza, você tem a cura. Diga, eu tenho a cura. Diga, eu tenho a cura. Sabe, irmãos, a convicção no nosso coração é que nos faz andar em ousadia em toda e qualquer circunstância. É a convicção no nosso coração. É a sabedoria plena que o Senhor é por nós. Que Ele é quem vai na frente, abrindo o caminho, tirando os espinhos, que vai preparando tudo o que precisamos. Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem poderá vir contra nós? Nós estamos passando por um momento difícil novamente. É o momento em que há uma transmissão maior do vírus. E a gente tem mesmo que tomar os cuidados, todos os procedimentos de segurança, mas o nosso coração não pode ser picado pelo medo. O nosso coração não pode ser picado pelo medo, de maneira alguma. Então eu quero que você reafirme, afirme, reafirme e afirme todos os dias, todas as manhãs, eu tenho a cura, eu tenho a cura, eu tenho a cura. Sabe, enfermidades que eram combatidas há 30 anos atrás, hoje não são combatidas mais. Porque nós desenvolvemos anticorpos. Nós desenvolvemos um antídoto para aquelas enfermidades. E esses antídotos, esses anticorpos, foram gerados por causa das vacinas que nós tomamos. Então os homens estudaram, se prepararam, pesquisaram e desenvolveram vacinas para que produzisse anticorpos dentro dos nossos corpos. E hoje essas enfermidades ainda estão por aí, mas nós andamos de cabeça erguida, sabendo que elas não têm mais efeito sobre nós. Esse é o poder dos anticorpos. Esse é o poder do antídoto. Sabe, mas há um antídoto também. Há um anticorpos para você que Deus já deu a você. E Ele está em você para vencer toda culpa, todo medo, toda doença, toda enfermidade. Ele já está em você. Há 2000 anos atrás, Cristo cancelou a nossa dívida ali naquela cruz. Que dívida era esta? Que dívida era esta? A primeira vez que aparece nas Escrituras o nome serpente, que quer dizer cobra, é lá em Gênesis. É no princípio, é no início que aparece esse nome, serpente, cobra. Quando nós estudamos sobre as serpentes, quando nós estudamos sobre as cobras, nos ensina muito a respeito de anticorpos. Nos ensina muito a respeito de antídotos. Sabia, até 30 anos atrás, muitas pessoas morriam, porque não tinha um antídoto muito eficiente para uma picada de uma cobra. Foram se desenvolvendo os antídotos, os homens descobriram que se pegasse uma cobra, o seu veneno, e aplicasse num cavalo, o cavalo produziria então anticorpos, e esses anticorpos então eram coletados, feito como um soro, e aí se aplicava na pessoa em que havia sido picado por aquela cobra. Mas esse antídoto, ele ainda não era muito eficiente, muitas pessoas ainda continuavam morrendo. Inclusive até hoje ainda se faz antídoto contra a cobra usando cavalos. Mas os especialistas continuaram estudando, então eles foram fazendo testes em outros animais para descobrir se havia um antídoto mais eficiente, que produzisse anticorpos mais rápido, para que o antídoto fosse mais eficiente. Então eles descobriram que ao aplicar o veneno da cobra em cordeiros, em ovelhas, elas produziam um pouco mais rápido do que o cavalo. Então começou-se a utilizar as ovelhas. E descobriu recentemente,
na Austrália um tipo de ovelha que ela produz os anticorpos muito mais rápido e é um antídoto muito mais eficiente. E nessa pesquisa foi descoberto que é produzido porque essas ovelhas não têm a maioria das doenças que tem nas outras ovelhas espalhadas no mundo. Isso é muito interessante. Quanto mais perfeito é o animal, mais puro é o antídoto. E é interessante que isso nos ensina a respeito das Escrituras. Porque a primeira vez que apareceu o nome serpente foi no Éden. Lá no Éden, a serpente picou Adão e Eva. Mas não foi uma picada natural, foi uma picada no pensamento. Foi uma picada no entendimento. A cobra os enganou. Então picou nos seus pensamentos. Eles não morreram fisicamente imediatamente, mas no seu espírito eles morreram. Agora Deus tinha que produzir um antídoto, porque esse pecado, essa morte espiritual, passou agora para toda a humanidade. Todos morreram ali. E Deus tinha que então produzir um antídoto. Há 2000 anos, Deus enviou o melhor que Ele tinha. Ele enviou o seu próprio Filho. Deus procurou em todo o universo o melhor sangue para produzir o melhor antídoto. E o melhor sangue só foi encontrado no seu Filho. E Deus se fez carne e habitou entre nós. E quando ele estava caminhando na planície da Palestina, indo em direção ao Rio Jordão, João Batista viu Jesus, viu o Filho de Deus vindo. E disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como um cordeiro, Jesus foi conduzido para a cruz. Como um cordeiro, Jesus foi levado para a cruz. E ao ir para a cruz, Jesus foi chicoteado. Ele passou por um período que a gente chama de via dolorosa. E nesse processo, nesse período, nesse trajeto, ele foi chicoteado. É incrível que Jesus levou 39 chicotadas. Sabia que existem 39 tipos de doenças? E a partir desses 39 tipos de doenças, gera-se a cadeia de todos os tipos de enfermidades. Isso significa que Jesus levou uma chicotada para cada tipo de enfermidade. É por isso que está escrito lá em Isaías que o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Diga, fomos sarados. Está no passado, é algo feito, algo realizado, algo concluído. Na cruz, Jesus nos curou, nos deu cura divina completa. Não só para a enfermidade física, não só para vencer um vírus, mas também Ele nos deu cura divina para o medo, para a circunstância, para os problemas, para os pecados, porque nele nós encontramos o antídoto perfeito. Nele nós encontramos os anticorpos perfeitos. Cristo Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Sabe, irmãos, lá no capítulo 21 de Números, tem uma história até certo ponto muito intrigante. Os israelitas estavam cansados de comer do maná que vinha toda manhã com o orvalho. E estavam também enjoados, enojados de comer codornas todos os dias. Deus dava para eles um pão na manhã e dava para eles carne à tarde. Uma bênção. Mas eles estavam enjoados disso e começaram a reclamar, e então foram reclamar com Moisés.
E a reclamação deles é que eles não aguentavam mais comer aquilo, que eles preferiam até mesmo voltar para o Egito e continuar sendo escravos. Então Deus enviou serpentes. As serpentes saíam e picavam o povo. E todo aquele que era picado pelas serpentes morriam. Agora o povo que antes reclamava de Moisés porque havia saído do Egito e estava ali comendo maná e codorniz, começaram então a ir até Moisés e pedir: por favor, Moisés, ore por nós, para que as serpentes vão embora. Aqui tem uma história interessante sobre liderança. Às vezes você vai ter que orar por aquele que te ignora. Às vezes você vai ter que orar por aquele que reclama de você. Mas não é sobre liderança que eu estou falando sobre cura. Mas é importante citar isso, porque às vezes você vai ter que orar por aquele que, de certa maneira, você não trombava bem com ele. Mas Deus não levantou você como homem, como mulher, como filho de Deus, para olhar para as pessoas segundo a carne. Você deve olhar segundo o Espírito de Deus, segundo os olhos de Deus. E os olhos de Deus é que aquele que fez mal a você também merece o mesmo direito de ser servido como qualquer outro. Se Deus fosse nos tratar de acordo com as nossas fraquezas, de acordo com os nossos pecados, o antídoto não havia sido dado lá na cruz. Mas ele não nos trata dessa forma. Moisés então foi orar e pedir direção de Deus. E então Deus disse: pegue uma serpente, faça uma serpente de bronze e coloque ela sobre uma estaca. E todo aquele que olhar para a serpente vai ficar curado. É interessante porque Deus vai pegar a sua dificuldade, Deus vai pegar a sua luta, Deus vai pegar a sua enfermidade, Deus vai pegar o seu problema e vai transformar ele numa fonte de cura. O maior problema deles era as cobras, as serpentes. Deus não aniquilou as serpentes, porque Deus poderia ter aniquilado as serpentes. As serpentes continuavam picando as pessoas no deserto, mas todo aquele que era picado, quando olhava para Jesus, recebia cura divina na hora. Eu usei a palavra Jesus para serpente? Sim! Talvez você possa dizer: mas Moisés, como você pode usar o nome de Jesus para serpente? Serpente é o mal, Jesus é o bem. É verdade, o que você está dizendo é verdade. É para você entender a troca divina que Deus fez. Ele pegou o seu filho e colocou no lugar da serpente. É por isso que Jesus, quando ele tem aquela conversa com Nicodemos lá em João 3, ele diz que quando ele for levantado, muitos serão atraídos a ele. Porque ele diz: como a serpente foi levantado no deserto, assim será levantado o Filho do Homem. Jesus não tinha pecado, mas Deus o fez serpente no nosso lugar. Isso é 2 Coríntios 5:21, aquele que não havia pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. A serpente no deserto é uma figura de Cristo, é uma figura, uma teofania de Cristo aparecendo, de Cristo surgindo. Olhe para Jesus. No meio da sua dificuldade, no meio da luta, no meio da picada da serpente, olhe para o alto. O que Moisés fez foi colocar a serpente no alto, e todos aqueles que olhavam para o alto viam a cura. A palavra do Senhor diz lá em Salmo: eleve os teus olhos para o monte, de onde te virá o socorro. O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleve os seus olhos, olhe para cima, olhe para aquele que tem o poder para curar você, para libertar você. Você tem a cura, está dentro de você. Olhe para ele. No dia da ressurreição, 2 mulheres vieram até o túmulo de Jesus. E elas estavam ali entristecidas, e quando chegaram, a pedra havia sido removida.
E elas olharam para dentro, o corpo do Senhor não estava mais lá, mas havia um anjo sentado no lugar onde deveria estar o corpo. E esse anjo disse para elas: por que vocês estão procurando aqui aquele que agora vive? Muitos de nós ficamos procurando soluções nos problemas, no chão, na dificuldade, na luta, na enfermidade, e ficamos perdidos com o nosso coração no meio de toda essa dor, no meio de toda essa dificuldade. Ei, o anjo está dizendo para você: olhe para cima. Olhe para cima. Quando elas olharam para cima, elas viram que Jesus havia ressuscitado. E então elas saíram correndo e foram avisar os discípulos. A alegria encheu o coração delas. O Senhor ressuscitou e está sentado no trono. Olhe para Ele, olhe para Ele. Talvez você possa dizer: mas Moisés, meu coração está aflito, eu estou entristecido, eu estou com medo, eu estou com dificuldade, eu estou com luta. Pois é, não deveria. Por que não deveria? Porque lá em Provérbios 17, diz claramente, Provérbios 17, se puder colocar esse versículo para mim, só aqueles que estão aqui vão poder ver, né? Provérbios 17, 22, diz que o coração alegre é como remédio para o corpo. O coração alegre é como remédio para o corpo. O coração entristecido apodrece os ossos. Entende? O coração alegre é como remédio para o corpo. Se você tem percebido tristeza no seu coração, você precisa se alegrar no Senhor. Você precisa olhar para cima, você precisa olhar para Ele, você precisa ver que Ele já tem a cura que você precisa, você já tem aquilo que Ele tem reservado para você, está feito, está pronto, não há nada que pega Deus de surpresa. Esse vírus que está por aí não pegou Deus de surpresa, nada pega o Senhor de surpresa, você tem a cura, percebe o seu coração, alimenta Ele, acorde todos os dias e diz: eu confio no Senhor dos Exércitos, Ele é por mim. Acorde todos os dias diz: eu sou guardado pelo Todo-Poderoso. Acorde todos os dias e diz: essa tristeza, essa dificuldade, essa luta, essa fraqueza não é nada diante da alegria que me está proposta em Cristo Jesus. Levante a sua cabeça. Talvez essa pandemia, essas questões vieram e você começa a pensar: e agora como vai ser o meu negócio, como vai ser o meu trabalho, a empresa onde eu trabalhava não precisa mais de mim, as pessoas que eu atendi agora eu não posso atender, como será de mim? Ei, eleve os seus olhos para o monte de onde vem o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A sua confiança não é na circunstância, a sua confiança é aquele que reina sobre as circunstâncias. Confie nele e o mais Ele fará. Coloque a sua confiança no Senhor. Fale ao seu coração: eu não posso atender, mas Deus tem sabedoria para me dar, para eu desenvolver outro negócio, para eu me refazer de outra forma. Deus tem sabedoria para mim. O meu segundo tempo está chegando, o meu segundo momento vai ser maior do que o primeiro. Eu confio plenamente no Senhor. Vá alimentando seu coração. O crente precisa andar com o coração incendiado, confiando no Senhor. Porque se ele permitir que a tristeza, a dureza, a dificuldade, a luta entre no seu coração, ele se abate. E se ele se abate, ele vai enfermo. E enfermo ele vai para o hospital. E para o hospital ele vai precisar de atendimento. E aí não tem o atendimento. E aí ele fica mais abatido ainda. Anime o seu coração. Anime o seu coração. Anime o seu coração. O coração alegre é remédio para o corpo. Anime o seu coração. Coloque o seu coração no Senhor. Lá em Atos 28, conta uma história interessante. Paulo estava sendo transportado para Roma como prisioneiro. E ele estava num navio, e esse navio foi cometido por uma grande tempestade. Todos nós passamos por dificuldades, inclusive Paulo. E o navio então bateu nas rochas, quebrou-se todos saíram ali como náufragos nadando, ninguém morreu, Deus guardou todas as pessoas, ninguém morreu. E quando eles chegaram na ilha chamada Malta,
Eles foram fazer uma fogueira e quando Paulo foi pegar uma madeira, uma serpente picou Paulo. Uma cobra picou Paulo. Talvez você dizer, mas Paulo não era homem de Deus e agora? Por que essas coisas acontecem com Paulo? Quando a cobra picou Paulo, Paulo só lançou a cobra fora. Mas os nativos da ilha sabiam que quem era picado por aquela cobra morria. Então eles falaram, daqui 2 horas ele vai começar a inchar e vai morrer. Passaram-se as 2 horas, Paulo não ficou inchado. Passou 4 horas, Paulo não ficou inchado. Passou um dia todo. Paulo continuava o mesmo, fazendo as coisas, arrumando os negócios, preparando tudo, acalmando aqueles que estavam desesperados. E então os nativos definiram, Paulo é Deus. Paulo é um Deus. Porque todo mundo que é cometido por esse tipo de enfermidade, por essa serpente, morre. Paulo é um Deus. Eles quase acertaram. Passaram por uma faísca em acertar. Porque Paulo não era Deus, mas é filho de Deus. Você precisa ter essa convicção. Você é filho de Deus. Toda arma forjada contra você não prosperará. Se o inimigo vier por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá. Confie no Senhor. Coloque o seu espírito de confiança plena nele. Paulo era filho de Deus. E Paulo agora começa a ser reconhecido como Deus. As pessoas têm que olhar para você e dizer, puxa vida, mesmo no meio de tanta dificuldade, como é que prospera? Puxa vida, no meio de tanta dor, de tanta tristeza, como consegue ter alegria? Puxa vida, no meio de tanta luta, no meio de tanta dificuldade, como ainda consegue ajudar as outras pessoas? Elas têm que olhar em você e ver que há filho de Deus manifestando. Ei, a natureza espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Todos à sua volta estão esperando que você se manifeste como filho de Deus. Quando você abaixa a sua cabeça e entrega os pontos e permita que o seu coração se enche de medo, se enche de amargura, se enche de dificuldade, se enche de luta, você não está andando como filho de Deus, você está se comportando como aquele que não confia no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Levante a sua cabeça e olhe para o alto. Levante a sua cabeça e olhe para o alto. Olhe para o Senhor. O antídoto perfeito que Deus disponibilizou foi o seu próprio Filho. O próprio Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. A picada da serpente lá do Éden não tem poder sobre os filhos de Deus. É por isso que Paulo pergunta assim, ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está o seu ferrão? Entende? A serpente, a morte, ela é como aquela abelha que só tem um único ferrão. Eu não sei se você sabe, mas a abelha só tem um ferrão. Ela pica e morre. Ela só tem um ferrão. E a serpente também só tinha um ferrão, ela só tinha uma oportunidade. Então, quando Jesus se manifestou, ela decidiu, vou destruir ele. A primeira oportunidade que ela teve para destruir Jesus foi no nascimento. Então, a serpente convenceu Herodes a matar todos os que haviam nascido naquele período. E houve pranto e choro em Ramá, em Belém. Mas Jesus não foi atingido. Agora o diabo encontra com Jesus de novo, já adulto, já fazendo o seu ministério, já batizado. E a palavra de Deus diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, ele disse, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus,
manda que estas pedras se transformem em pães. A resposta de Jesus é muito efetiva para nós. Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O pão alimenta o nosso corpo, mas a palavra alimenta a nossa alma. A palavra ativa o espírito de fé dentro de nós e produz resultados eternos, poderosos, sobrenaturais. A palavra é como remédio para o nosso corpo, porque ela alinha o nosso coração ao coração de Deus. Vá para as promessas, declare as promessas, profetize as promessas, cante as promessas, lute pelas promessas, confie nas promessas do Senhor, porque eles são para você. Mas o diabo não desistiu. Porque o desejo do diabo era terminar com Jesus ali. Ele só tinha um ferrão, ele só tinha uma única oportunidade, ele é essa abelha. E então, ele leva Jesus a um lugar muito alto e mostra para Jesus todos os reinos. Todos os reinos da terra. Jesus contempla todos os reinos da terra que foi criado por ele. Porque pelo poder da sua palavra tudo se foi feito. Mas Adão entregou a chave desses reinos nas mãos do diabo. E o diabo então diz: olha, se você se ajoelhar e me adorar, eu vou dar de volta para você todos estes reinos. Jesus olhou para ele e disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Só a Ele adorarás, só a Ele servirás. Levante a sua cabeça, não se submeta às armadilhas da serpente. Adore ao Senhor, declare ao Senhor, profetize ao Senhor as promessas, cante as promessas do Senhor sobre a sua vida. Mas o diabo, ele queria acabar com Jesus, porque ele só tinha uma oportunidade. Então, Jesus é levado à cruz. O intento do diabo parece que está funcionando. Jesus é crucificado e morre. A festa no inferno. Primeiro dia, há uma festa tremenda no inferno. Mas é sexta-feira. Domingo está chegando. O sábado inteiro, festa no inferno. É sábado, mas domingo está chegando. É noite de sábado. A maior festa no inferno. Mas domingo vai amanhecer, domingo vai chegar. E no domingo pela manhã, Jesus ressuscita da morte. Jesus vence o último inimigo. Jesus vence a morte. E agora é ressuscitado. Deus Pai entregou o Filho e Deus Pai ressuscitou o Filho. Jesus disse: eu recebi do meu Pai, eu tenho o direito de dar a minha vida e tomá-la de volta. Talvez hoje é sexta-feira na sua vida, esteja escuro, o diabo esteja comemorando, mas domingo está chegando, domingo vai manifestar. Talvez hoje seja sábado à noite, é o último dia, é o último momento, é a última luta, talvez é o último suspiro seu. Ei, olhe para Ele, porque vai amanhecer no seu dia, o primeiro dia da sua vitória vai manifestar. Porque Jesus ressuscitou. A única oportunidade que o diabo tinha foi cancelado na cruz. O último ferrão dele foi lançado na cruz. É por isso que ele é um inimigo morto, terminado, dias contados, acabados, porque o Senhor acabou com ele na cruz. Na cruz, nós tivemos vitória sobre os nossos pecados, porque Cristo teve vitória lá no inferno sobre a morte. Quando Cristo ressuscitou, Ele diz: eis que eu tenho a chave do inferno e da morte. Jesus reina, e nós reinamos junto com Ele. Você tem cura em você, você já tem cura disponível, você já tem vitória disponível, o favor está disponível para você. Olhe para Ele. Confie nele, Ele tem o melhor para você.
Ali, naquela cruz, Deus virou o rosto para o seu filho. É o momento mais triste da história bíblica. É o único momento em que Jesus chama Deus de Deus. Ele diz: Eloi, Eloi, sabachthani. Eli, 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 sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? É o único momento na história bíblica em que Jesus chama o Pai de Deus. Porque Deus, o justo e santo, não podia olhar o nosso pecado, as nossas enfermidades, as nossas mazelas lançadas em Jesus. Mas quando ele virou o rosto de Jesus, ele viu o seu rosto. Ele viu você, porque Jesus tomou o seu lugar, tomou as suas enfermidades, tomou as suas dores, tomou os seus pecados, tomou as suas mazelas, e você tomou a beleza de Jesus. Hoje, quando o Pai olha para você, Ele vê você santo, justo, curado e cheio de vitória. Ele mesmo diz que você é mais do que vencedor. Eu acredito e declaro que se você levantar os seus olhos e olhar para o Senhor, você vai ver que Ele tem tudo o que você precisa. Feche seus olhos, vamos orar.